Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Nessa manhã abençoada, vim aqui trazer mais uma porção da palavra que se encontra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, que diz assim: Depois do terremoto veio o fogo, e o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Essa mensagem vem aqui nos trazer nessa manhã, né? O momento ao qual o profeta Elias, depois de ter desafiado os profetas de Baal, ter feito, né, pedido a Deus que mandasse fogo dos céus, depois de ter vivido um extraordinário, né, mostrado para aquele povo que só existia um Deus, ele teve medo da dificuldade, da ameaça iminente de morte. Ele fugiu para a caverna e ali naquele momento veio o vento, veio o terremoto, veio o fogo e Deus não estava naquele meio. E nesse momento de nossas vidas, que achamos que Deus não fala conosco, que Deus não ouve mais as nossas orações, porque no dia a dia que estamos vivendo é uma correria desenfreada, né? São preocupações a cada momento, todo momento sua mente está pensando em alguma coisa, ou é rede social, ou é trabalho, ou é conta, ou é isso, ou é aquilo. Você está sempre numa correria desenfreada. E nessa correria você ora a Deus, Deus, por favor, me ajuda, você não fala comigo, eu não ouço mais sua voz. E essa mensagem vem dizer que Deus, às vezes, ele não fala no meio de um barulho, de um momento um momento barulhento. Ele fala num momento tranquilo e suave, como foi falado aqui. Passou o vento, passou o fogo, passou o terremoto e Deus, o Senhor, não estava nele. Aí vem um momento tranquilo e suave, foi o momento que ele apareceu e falou com Elias o que faz aí. Então é nesse momento que precisamos refletir, que devemos deixar um pouquinho esses momentos de preocupações, tribulações de lado, e venhamos ali estar sensível em silêncio e ouvir a voz de Deus. Como isso? A gente fica aí o dia todo pensando em várias coisas, mas a gente não separa um momento em silêncio, não fecha a porta do teu quarto para orar, para estar com um momento ali de sensibilidade para ouvir o que Deus tem a nos falar. Deus às vezes quer falar conosco na calmaria, não quer falar conosco na tempestade, quer falar conosco na calmaria. Então, às vezes a gente acha que Deus não fala mais com a gente, Deus não está ouvindo mais a gente, porque estamos passando por momentos de dificuldade. E também que Deus quer que a gente haja com calmaria, que sejamos pacificadores. Eu tenho como exemplo, por exemplo, a profissão que é muito linda do bombeiro. O bombeiro, quando há uma chama, há um fogo, ele apaga com água, ele não joga gasolina. Então, o que quer dizer isso? Se algum irmão, alguma irmã está num momento ali meio, né, de tribulação, né, que está num momento de nervosismo, devolva com calma, palavras pausadas, com sabedoria que vem do alto, para que você não coloque mais furor naquela pessoa. Então, assim como um pai ou uma mãe, um irmão, uma irmã, se um está falando mais alto e está furioso com alguma coisa, a outra pessoa tem que ter calma, porque se você trata com raiva, quem te trata com raiva, é como você estivesse jogando uma gasolina no fogo. E quando você trata com mansidão aquele que tá no momento de raiva, é como você tivesse, como fosse o bombeiro que eu acabei de falar, estivesse jogando água naquela chama que irá se apagar a partir do momento que você jogar água. Então, o que Deus nos ensina é que devemos ser pacificadores, né, e agirmos aí com sensibilidade, de
de ter calma, de ter um momento de separação para orar, para falar com Deus, porque a todo momento a gente está preocupado com alguma coisa. O mundo nos convida a estarmos uma constante preocupação, seja com o que quer que seja. Você está em uma constante preocupação. Se você for, por exemplo, numa lanchonete ou num restaurante, lanchar, comer, sei lá, alguma coisa, jantar, a pessoa não consegue ficar 1 hora sem olhar no celular. É uma preocupação constante e acaba perdendo às vezes aquele momento ali, de estar ali, de comunhão, de esquecer de tudo, para estar conversando com um amigo que você não vê há muito tempo, né? Então, essa mensagem me fez refletir bastante, que devemos ter um momento de pausa, um momento de reflexão, de você, sei lá, de ler um livro, de ler a Bíblia, de orar, né, de jejuar, de ouvir louvores, Então, só que o mundo nos convida a fazer tudo inverso disso, a estar o tempo todo preocupado com alguma coisa, o tempo todo correndo. E aí o que acontece? Algo que aconteceu na vida de Elias, como eu fui citado aqui, uma depressão profunda a ponto de se esconder na caverna. Veja bem, eu estou falando de um homem que desafiou um exército, né? Desafiou os profetas de Baal, para demonstrar que Deus era Deus. E depois de ele ter vivido algo extraordinário, ele teve medo e se escondeu. Por que ele teve medo? Certamente porque ele estava ali ocupado com as tribulações, né, as ameaças que veio lá do profeta, do rei Acabe, através da rainha Jezabel, e ele deixou de estar sensível à voz de Deus. Portanto, quando foi falado nos versículos posteriores a que eu li, Deus falou que faz aí, eu fui zeloso e tudo mais e querem tirar minha vida. Ele vai, levanta, unge o rei Jezael, unge o Eliseu para ficar como um profeta em seu lugar. Ele não precisava passar por nada disso. Deus estava protegendo a vida dele, Deus estava com ele, mas com as preocupações da ameaça iminente, ele esqueceu do Deus que ele servia, do Deus que fez o fogo cair do céu, e teve medo, porque as preocupações tomaram conta da mente dele. E ele, ao invés de fazer o que ele sempre fazia, se reservar, orar, falar com Deus no momento de calmaria, ele provavelmente ficou agitado, preocupado e não parou de ouvir a voz de Deus, e o medo e a preocupação tomou conta da vida dele. Então que através dessa mensagem venhamos a refletir, por mais que claro que temos preocupações, deveres e dificuldades nesse mundo, devemos ter um momento de calmaria, de desligar desse mundo e ligar diretamente aos céus para falar com Deus na calmaria, para estar sensível e ouvir a voz de Deus, porque Deus ele não age no meio de confusão. Deus ele não está, como foi falado aqui, no fogo, no terremoto, nesse momento de agitação e tribulação. Deus quer falar com você num momento de intimidade, no momento que você se desligou de tudo para falar com Ele, se separou para falar com Ele, porque Deus ele fala diretamente com você. E eu creio que Deus, quando Ele quer falar com você, Ele não está falando com ciclano, fulano, não. Ele para aquele momento para falar com você. Depois de Ele ter falado com você, aí Ele vai falar com outras pessoas, né? Ele tem um momento de separação, exclusividade. Deus ele é exclusivo, Ele quer exclusividade. Então, irmão, separe um momento, deixe suas preocupações de lado, pelo menos um período do seu dia, para que você esteja sensível e consiga ouvir novamente a voz de Deus. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.